não observar, não como um exemplo, tá? Não como um exemplo, mas como algo a ser pontuado, observado. Não tem como nós falarmos tudo isso e não olharmos para os protestantes. Apesar dos erros teológicos, apesar dos erros bíblicos, dos erros litúrgicos, enfim, mas eles estão ali. Tem culto? Tá todo mundo. Tem escolinha dominical? Tá todo mundo. Ou seja, falta da nossa parte, muitas das vezes a gente espera o outro, a gente espera o padre, a gente espera... Não, gente. Tudo tem que começar pela gente. E aí, Euclides? Bora começar, Salles. Vamos lá, né? Vai chegando, vai. É. Chegando, E vai vai. pegando o andamento. Isso. E é... Deixa eu só dar Então, uma olhada aqui. O pessoal de Alagoinha que está presente, nós temos bastante gente. graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos que, né, os catequistas, quem faz parte da liturgia, aos padres, diáconos, que está presente, né, para mais uma formação aqui da nossa forania de Alagoa Grande. Hoje com um tema muito importante para a nossa igreja, que é os sacramentos, né, tanto os sacramentos como os sacramentais. Então, antes de iniciar, vamos rezar, pedir ao Senhor que envie seu Espírito Santo sobre nossos corações, para que possamos ter um bom entendimento a respeito de toda a formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é com vocês, Salles. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Aqui na nossa escola de forania, aqui de Alagoa Grande. Muito bem. Pessoal, desde já, se você puder pegar o seu catecismo aí, por favor, e abrir no parágrafo 1210, né, uma parte do catecismo que já começa abordando os 7 sacramentos da igreja. Nós vamos falar sobre sacramentos e sacramentais. Eu vi aqui, as pessoas que estão participando, que nós temos padres, diáconos aqui presentes, isso é muito bom. É sinal que se eu falar alguma besteira, vocês podem intervir, tá, pessoal? Vocês podem me corrigir. Até porque os padres, eles têm autoridade para falar sobre esse tema, sacramentos e sacramentais. Pois bem, abrindo aí o catecismo no parágrafo 1210, nós vamos ter aqui a segunda seção, os 7 sacramentos da igreja. No primeiro ponto, eu queria trazer uma colocação que é extremamente importante e até pertinente, porque isso aí eu posso falar por experiência própria, até com uma certa autoridade, porque eu vivenciei e vivencio isso, a questão de muitas pessoas ainda não compreender a importância dos sacramentos para a salvação do cristão. Se nós pararmos para observar a nossa realidade contemporânea, existe um certo, eu vou deixar aqui entre aspas, desprezo em relação os sacramentos. Por quê? Talvez por uma falta de compreensão, uma falta de entendimento, de profundidade, e às vezes até, por, em alguns casos, até uma falta de incentivo ao conhecimento. Mas sobre os sacramentais, né, existe uma diferença entre sacramentos e sacramentais. No decorrer da formação aqui, eu vou citar alguns sacramentais,
né, que às vezes nós temos e às vezes nem sabemos que são sacramentais, né? Um do que a gente sabe que são mais conhecidos, a água benta, a vela, enfim, mas não são só esses, tem mais. Decorrer aqui, nós vamos abordar. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? O pessoal que entrou agora, está ouvindo direitinho? Tá certo. A internet está aqui, não está tão boa, já comuniquei. Qualquer coisa, é só vocês me pararem, tá? Vamos lá. Vamos começar pelos sacramentos. Olhando aqui para o Catecismo, parágrafo 1210. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7. Aqueles 7 nós já conhecemos. Batismo, confirmação, que é a crisma, né? Chama de confirmação, mas a crisma, confirmação. Eucaristia, penitência, que é a confissão, né? Nós só pontuamos desse jeito, penitência, né? Que é o sacramento da confissão, penitência, né? Unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Cada um desses sacramentos, eles aparecem em momentos, podemos assim dizer, distintos na vida do cristão. Existem, podemos classificar por níveis, né, e tipos de sacramentos. Por exemplo, o batismo, os primeiros sacramentos da iniciação cristã, que são os 3 primeiros sacramentos que o cristão recebe, podemos dizer que desde do seu nascimento, que seria o batismo, o primeiro, né? E aí nós já vamos abordar a questão do batismo. Na ordem do catecismo, nós vamos encontrar a primeira confirmação, ou seja, a crisma. Por quê? Porque antigamente, bem lá atrás, eu vou tentar explicar de uma forma bem leiga, bem resumida. O que seria a crisma? A crisma seria, como o catecismo fala de confirmação, seria a confirmação das promessas do batismo, que outrora foi feita por seus pais e padrinhos, né, que se comprometeram a educar na fé cristã, e você, como se batizou como uma criança, não poderia falar, um bebezinho, não podia responder por eles, por você, aliás, eles respondem. A confirmação, que posteriormente, segundo o catecismo, seria em seguida, seria você agora, nesse momento, confirmando aquilo que os seus pais e padrinhos já tinham confirmado, já tinham prometido antes no ato do seu batismo. Por isso que a sequência, ela não pode ser interrompida, a sequência, ela não pode ser... assim, não vou dizer que ela não possa ser pulada. Algumas pessoas, digamos que, tirando esses 3 sacramentos da iniciação cristã, algumas pessoas, por exemplo, se confessam, outros se casam, em alguns casos extraordinários, que tem a comunhão depois do casamento, a Eucaristia, que também é um sacramento, ou seja, existem diversas situações, mas a ordem dos sacramentos é dessa forma. Só um segundinho, pessoal. Então, voltando. Nós vamos ter, voltando para os 3 sacramentos da iniciação cristã, eu deixei separado aqui algumas coisas, vocês podem ir anotando, se vocês quiserem, que esses introduzem o fiel na vida cristã. Existe uma coisa, e aí não tem como você falar de batismo novamente e não lembrar do protestantismo, né? Que tem aquela aversão ao batismo de criança, porque a criança, ela não tem saber, ela não tem entendimento, e ela não pode ter pecado, enfim. Digamos que parte de uma certa ignorância, porque todos herdamos o pecado do Gênesis,
pecado, aliás, o pecado do Éden, o pecado original que é transmitido pela desobediência de Adão e Eva. Significa que nós pecamos? Não necessariamente de forma proposital, ou eu cometi o pecado, ou a criança cometeu o pecado, mas a criança, o bebê, aquele ser humano, ele nasce e herda esse pecado original. O batismo, basicamente, podemos dizer que, no primeiro ponto, além de ser uma lavagem, uma limpeza, tem a sua vida alvejada através do batismo, né? Tem a sua vida modificada, né? Tem o seu o pecado original, a herança do pecado original apagada, né? Apagado o pecado. E do outro lado, a criança também é inserida no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Algumas linhas de pensamentos teológicos, eles sustentam a tese de que o ser humano, quando nasce, é criatura de Deus. É uma criação, né? Criatura de Deus. Quando ele se batiza, ele passa a ser filho de Deus, passa a ser membro do corpo místico de Cristo. Cristo como cabeça da igreja, né? Cristo sendo a cabeça e o corpo sendo a sua igreja, como escreve São Paulo aos Colossenses, Cristo é cabeça, é a cabeça, né? Aquela pessoa, aquela criança passa a fazer parte deste corpo que é o corpo místico de Cristo. Deixa eu separadinho aqui, diz o seguinte, o batismo é a porta dos sacramentos, apaga o pecado original e faz da pessoa um membro da igreja, né? Basicamente, não vou estender tanto, porque tem os outros para a gente abordar, e até entrar nos sacramentais. O segundo ponto, que seria a confirmação ou a crisma, é o que eu falei agora há pouco, fortalece a graça do batismo com o dom do Espírito Santo, né? A efusão, receber o Espírito Santo, né? É por isso que muitas paróquias, ou digamos que todas, né, podemos tomar a liberdade de dizer, têm essa preocupação da crisma, de acontecer o sacramento da crisma na festa de Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo. Então, naquele momento, você recebe o Espírito Santo, confirma aquelas promessas que foram ditas no seu batismo. Agora, dessa vez, você quem confirma, é o que nós também chamamos de profissão de fé. Você está professando agora, você professando a fé que você recebeu dos seus pais e dos seus padrinhos. E aqui abri um parênteses, pessoal. É por isso que é muito importante você escolher quem serão os padrinhos do seu filho, né? Seu filho ou sua filha que irá se batizar. Por quê? As pessoas vão pela amizade, né? Ah, fulano é isso, assim, eu conheço, tal, eu gosto. Mas essa pessoa tem vida sacramental, tem vida de oração, tem testemunho vivo, né? Isso tem que ser levado em consideração, porque no ato do batismo, vocês prometem educar fulano de tal, na fé cristã, na fé católica, tal, tal, tal. E aí o padrinho vai dizer, nós prometemos, ou eu prometo. E muitas das vezes, ou quase sempre, isso não acontece. Então, atenção na hora de escolher seus padrinhos. O terceiro ponto, o terceiro sacramento da iniciação cristã, que seria aqui a Eucaristia, aqui apenas nós trocamos a posição, segundo o catecismo, que seria a Eucaristia, que é o sacramento supremo, que é Jesus, o sacramento por excelência, que é Jesus, né? A Eucaristia, o corpo de Cristo, que nós recebemos no ato da comunhão, que é o alimento espiritual, o próprio corpo de Cristo. Ou seja, nós chamamos, nós conhecemos como primeira Eucaristia, né? A Eucaristia, recebemos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Esses três sacramentos, na sequência, esses três sacramentos juntos, eles remontam o sacramento da iniciação cristã. Nós somos
do primeiro momento, inseridos no corpo místico de Cristo pelo batismo, professando a nossa fé pela crisma e alimentando-se espiritualmente pelo corpo de Cristo, que é a Eucaristia. E aí, nesse primeiro bloco, nós vamos ter o sacramento da iniciação cristã, os 3 primeiros, mas não fica por aí. Na sequência, nós vamos ter os sacramentos de cura, que são 2. Nós temos 2 sacramentos de cura, que é a penitência, restaura a nossa comunhão com Deus, que é a penitência, a confissão conciliar, né, que é o sacramento da confissão, e a unção dos enfermos. São sacramentos de cura. Por que sacramentos de cura? Porque cura o nosso espírito. A confissão, que é o perdão dos pecados cometidos após o batismo. Ainda é triste, mas é verdade, ainda existe uma compreensão de que quando você passa a ser membro do corpo de Cristo, isso aí você, do corpo místico de Cristo, isso aí você não vai encontrar com muita facilidade, mas ainda existe. As pessoas acham que, muitas das vezes, leva ali uma vida de pecado, mas, não, mas eu tenho fé, eu creio em Deus, então tá tudo certo. A confissão, digamos que, digamos não, ela é aquele medicamento. Nós, no ato do nosso pecado, e aqui o pecado mortal, o pecado que nos impede de alcançar digamos que a salvação, podemos dizer, que trinca, que tira, que nos afasta da presença real de Jesus, né, que nos distancia do Senhor, que quebra essa intimidade, ela é restaurada, essa ruptura, ela é curada, ela é sarada por meio do sacramento da confissão. E aí a penitência para nossa santificação, e é por isso que o cristão católico ele é chamado à confissão. Obviamente, a igreja ela nos dá um direcionamento de confessar-se ao menos uma vez por ano na Páscoa da Ressurreição, uma vez por ano. Mas, obviamente, né, nós somos chamados a nos confessar sempre que acharmos necessário. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de me confessar uma vez por mês, né? E eu acho muito bom porque eu mantenho a minha vida sacramental em dia, a oração em dia, e isso é muito bom. Obviamente, né, seguindo as realidades, cada um com a sua realidade, mas sem deixar de buscar a confissão, porque a confissão nos reconcilia com o Senhor, nos reconcilia com o Pai, né? Não tem como nós não pecarmos, nós sempre vamos pecar, né? Sempre vamos pecar, independente de qualquer situação, nós somos inseridos, expostos ao pecado do mundo. E isso rompe a nossa intimidade com o Senhor, que é restaurada, que é curada, a partir da confissão sacramental, né? Da reconciliação com o Senhor. A unção dos enfermos, que é o outro sacramento de cura, ele vai dizer aqui, ó, concede força, paz e coragem a quem está doente ou idoso. Também pode curar e perdoar pecados. Eu tinha deixado aqui, pessoal, separado aqui, deixa eu procurar aqui, eu deixei uma explicação aqui bem mais simples, deixa eu ver aqui, para que a gente possa entender melhor. Eu acho que eu não salvei, que é não salvei, mas no decorrer da formação eu trago. É aquele momento em que, basicamente, você recebe o perdão dos seus pecados, da sua vida. Geralmente, as pessoas associam a unção dos enfermos à morte, né? As pessoas estão morrendo aí, não, chama o padre para dar unção dos enfermos. Não, gente, não é isso. Não é isso.
A unção dos enfermos, ela é, sim, o perdão dos nossos pecados. Claro que ela tem podemos dizer, tomar liberdade de conceito soteriológico, podemos citar aqui, né, esse termo, porque nós temos os nossos pecados apagados através do óleo da extrema-unção e podemos também usar, ter a liberdade de dizer, olha, nós fomos regenerados e, obviamente, é como se disséssemos, não, estamos prontos para morrer. Né? Nós temos nosso pecado perdoado, mas não é uma exclusividade de quem está morrendo, tá, pessoal? É de quem está doente, né? Quem está doente. No terceiro grupo, que nós vamos ter o sacramento de serviço, que são o sacramento de comunhão e missão, o serviço da comunhão e missão, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, né? Sacramento do matrimônio. O sacramento da ordem, que é dividido em 3 graus, né? Primeiro, o diaconato, o segundo, o presbiterado, e o terceiro, o episcopado, né? O diácono, o padre e o bispo, que eles recebem esse sacramento para estar a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Por isso que, eu estou resumindo, tá, gente? Por isso que sacramento de serviço, né? Sacramento de doação, né? E nesse mesmo grupo se enquadra o sacramento do matrimônio, que também é um sacramento de serviço, né? Eu creio, pessoal, que ainda exista, claro, que sem ignorar as realidades, obviamente, as várias realidades, mas quando nós olhamos para o sacramento do matrimônio, que é o sacramento do serviço, opa, alguém levantou a mão? Daniela, Boa noite, Salles. boa noite. Só uma dúvida. Com relação aos diáconos, quando eles expressam desejo, né, de ser, no caso, o homem expressa o desejo de ser diácono, ele é casado, a esposa tem que aceitar também, ou a vontade dela não interfere? Olha, se um casal, porque assim, a tua dúvida ela é interessante. Se um casal ele torna-se uma só pessoa, um só corpo, uma só carne, obviamente o ministério, né, ela depende também da participação da esposa, porque nós ainda temos essa visão, e até aconteceu recentemente eu presenciei, eu não recordo onde foi, mas uma pessoa perguntou ao diácono justamente isso. A sua esposa tem que aceitar? Tipo, tem que concordar? Ele disse, porque ela também participa, né? Ela também participa desse ministério. Obviamente não celebrando, mas é uma observação, ou digamos que uma... Eu não consigo achar um termo aqui que apropriado, que a esposa do diácono ela precisa participar também desse ministério. Basicamente, sim, ela precisa aceitar, tá? Voltando aqui para o sacramento do matrimônio. Sim, eu creio que ainda há, obviamente, como eu disse, não ignorando as várias realidades, mas ainda há essa questão digamos que podemos usar a questão do fracasso de alguns por não conhecer, ou não entender a fundo qual a ideia, ou qual a mensagem, ou não compreender o que é o sacramento do matrimônio. Por quê? Une o homem e a mulher no amor e na missão de formar uma família cristã. Serviço, tá, mas aí onde é que entra a questão do serviço? Você tem a missão de formar,
uma família cristã, e nessa formação da família cristã entre os filhos, entra a formação moral, a formação religiosa, enfim, todo um contexto familiar, ele precisa ser observado como missão, e é por isso que é um sacramento de missão, de serviço, porque, basicamente, o pai e a mãe, ou o esposo e a esposa, eles também estão a serviço do reino de Deus. Porque quando você tem a ideia de estruturar, de formar uma família cristã, você está formando uma família cristã para o céu, para o reino. E aí, dessa família, pode surgir um diácono, pode sair um padre, obviamente, né, dependendo da vocação de cada um, mas os pais, eles participam ativamente dessa missão, né, o matrimônio em si, e ainda tem mais, né? As pessoas também têm a imagem, quando olham para o sacramento do matrimônio, que não, eu casei para ser feliz. Não, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz, né? Não é... Por isso que também é um sacramento, nós podemos dizer que também é um sacramento de doação, né? Você se doa a outra pessoa. É tanto que o casamento, ele tem três caráteres, o unitivo e o procriativo, que também, de certa forma, é uma doação. Você se doa, você está a serviço. E, obviamente, isso se aplica dos dois lados, né? Tanto do homem como da mulher. Basicamente, se não tem esse olhar, essa observação, se não tem essa compreensão com profundidade, que não é só isso, tá? Estou resumindo. Então, a probabilidade de que esse relacionamento, além da falta da vida de oração, da vida sacramental, enfim, ser um fracasso é bem grande, é bem maior, né? E o sacramento do matrimônio tem a função, a missão de formar uma família cristã para o Senhor. Vamos lá. Vamos voltar para o catecismo aqui, onde a gente parou de ler. Os 7 sacramentos, está no mesmo parágrafo, tá? Atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Eu citei agora há pouco. Dão a vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto, existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Observe que eu já trouxe essa realidade de que em cada etapa, os sacramentos aparecem em etapas específicas, né, na vida do cristão, né, na estruturação da vida cristã, da vida daquela pessoa que, por meio do batismo, foi inserido no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Seguindo essa analogia, e aqui ele coloca a questão do sacramento do batismo, né? Seguindo os primeiros 3 sacramentos da iniciação cristã, já falei agora há pouco, em seguida o sacramento de cura e os sacramentos de comunhão e missão. Eu já trouxe e fiz uma explanação um pouquinho resumida sobre essa questão. No parágrafo 1212, que vai trazer também a posição dos sacramentos da iniciação cristã, que eu também já trouxe, já pontuei aqui, você pode passar um pouco adiante, né? Do artigo 1, parágrafo 1213, nós vamos encontrar o sacramento do batismo, né? O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Sim, uma coisa, isso aqui é catequese básica, tá? Não tem como você buscar outros sacramentos sem primeiro ser batizado. Né? O Cleiton está rindo aqui, mas isso já aconteceu quando eu era coordenador paroquial de catequese, viu? A pessoa chegou para mim e disse: eu posso me confessar? Você é batizado? Não. Então, infelizmente, acontece. Né? Só um minutinho. Eu estava vendo, tu falando a respeito disso, eu vi, acho que foi um padre ou foi a gente conversando, não sei. Eu não me lembro, eu só sei que eu vi um vídeo, acho que um vídeo, dizendo que
uma catequista tinha ido perguntar se podia fazer outro sacramento antes do batismo. Eu acho que eram os filhos dela que não era batizado e para fazer primeiro um sacramento para depois fazer o batismo. Isso era uma catequista. Então, que a gente possa colocar na nossa mente que todos os sacramentos começam primeiro pelo o batismo. O batismo é o primeiro sacramento da igreja, depois desse é que a gente pode fazer os outros. Exatamente. Por exemplo, você pode fazer... por exemplo, você pode casar e receber a primeira Eucaristia. Você pode receber a crisma, aí, dependendo da realidade, obviamente, e receber a primeira Eucaristia. Pode. Mas você não pode fazer nada disso sem antes receber o batismo. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque os sacramentos, eles detêm a economia para a salvação do cristão. Então, você não pode receber os sacramentos que são para cristãos se você ainda não se tornou cristão. E como é que você se torna cristão? Por meio do batismo. Não tem como, né? Tipo assim, você não se batizou, porque assim, a dimensão do batismo, ela transcende o nosso entendimento. Obviamente, nós temos uma pequena clareza do que o batismo aborda, mas é bem mais do que isso, né? Por exemplo, os protestantes, eles creem piamente que o batismo, ele digamos que, apenas uma profissão de fé pública, tipo, olha, fulano aceitou Jesus, na mente deles é essa, né? Fulano aceitou Jesus, aí vão... Não, aí o batismo, né, eles seguem o padrão João Batista, né? Precisa ter a imersão, se não tiver imersão não vale, né? Esse entendimento ainda é um pouco devagar em relação a isso. Mas para eles é só isso, né? Você foi batizado para entrar na denominação deles, não para ser cristão. Então, tem uma diferençazinha aí. É tanto que o catecismo vai dizer na sequência do parágrafo: pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, nos tornamos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos principalmente de sua missão, né? O batismo é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Nós temos essa compreensão. E, obviamente, não só observar só a água, porque João Batista, quando ele batiza, ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo, ele transcende o que nós vemos, a imersão. Não. É bem mais do que isso, né? Uma importância significativa para a nossa salvação. Basicamente você, tipo, querer ser salvo, querer se livrar de um afogamento sem sair dentro d'água. É tipo isso, basicamente isso, né? E aqui, deixa eu trazer aqui novamente a questão dos sacramentos. Deixa eu ver. Eu acho que... Parece que vocês estão entendendo. Diga alguma coisa aí para saber que vocês estão entendendo. Faça algum sinal, algum joinha, alguma dúvida, pergunta. Daniela teve coragem de perguntar. Né, Daniela? Vocês estão entendendo, pessoal? Todo mundo colocando joinha. Deixa eu mexer aqui separado. Então, os sacramentos, pessoal, eles são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus instituído por Cristo e confiados à Igreja. Né? A tradição católica, ela reconhece os sacramentos como eu falei agora há pouco, importantes, indispensáveis para
a salvação do cristão. É tanto que você só vai encontrar esses 7 sacramentos da Igreja Católica. Se você olhar para o protestantismo, eles vão considerar apenas o batismo, e eu não recordo agora qual seria o outro. São só 2. Dependendo da denominação, são 2, são 3, nós somos só 2. Ou às vezes só um, só o batismo. Para eles, que no caso aqui, já dando uma puladinha, para eles, a Eucaristia não existe, então não é sacramento. Para eles não existe, né? O matrimônio também não existe. O matrimônio vai lá no civil, né? Assina o papel, o pastor coloca a mão sobre a aliança, que não tem autoridade para nada, mas coloca a mão na aliança lá e pronto, está casado. Também não é sacramento. Então, você só vai encontrar essa economia para a salvação, que é a riqueza que o próprio Cristo confiou à igreja, que são a ministração dos sacramentos, somente na Igreja Católica, tá? Eu tinha deixado separado aqui, rapaz, uma explanação para a gente aqui, bem interessante. Eu não estou conseguindo achar. Achei. Pessoal, eu não posso aprofundar muito na questão dos sacramentos, mas eu vou fazer um comentário aqui sobre alguns que sejam mais fáceis, que são sacramentos que a gente não tem tanta, digamos que tanto acesso, digamos, o interesse, né? Se o protestante perguntar para você, mas esses sacramentos não estão na Bíblia, tá? Pode ter certeza que tá. Eu vou começar aqui, eu deixei separado, inclusive a minha Bíblia está toda arriscada, como eu falei no início, justamente por causa disso. A base para o sacramento da ordem, você pode notar aí, depois você dê uma procuradinha, vai se encontrar na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 1 a 4. Vai dizer assim, o sacerdócio de Cristo, e aí tem a continuação. Por enquanto, todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribui esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Digamos que é uma das bases, ou a base, né? Ou pelo menos o que facilita a compreensão do sacramento da ordem. Né? Nós estamos falando aqui do sacerdote. Então, perceba, você consegue observar que tem alguma semelhança o nosso sacramento da ordem, né? O sacerdote, por isso que a imagem do sacerdote, a imagem do padre, ele é o in persona Christi. Ele está ali para oferecer, ele está a serviço da igreja, obviamente, do reino de Deus, mas para oferecer sacrifício pelo seu povo, que é pecador. E ele também, mas como alguém que recebe a autoridade que é passada dos apóstolos pela imposição de mãos, enfim, recebe a autoridade apostólica para exercer esse ministério, a Bíblia vai dizer aqui justamente isso. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. É aí onde entra a questão da vocação. Né? Ray Anderson está aqui, estava conversando com ele recentemente, futuro padre. Ou seja, existe uma vocação, existe um chamado, obviamente, uma preparação, né? O Espírito Santo, ele sucinta, ele chama, ele direciona. Euclides, levantou a mão, Euclides? Qual o capítulo e o versículo? Capítulo 5, versículos de 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Eu vou trazer só o comecinho. Portanto, todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, perceba, ele é chamado, ele é escolhido do meio dos homens, é constituído em favor dos homens, em suas relações com Deus.
E aí entra todo aquele mistério da fé, a autoridade para perdoar pecados, a autoridade de ministrar o sacramento da unção dos enfermos, e a gente vai andando, a gente vai vendo, tá? Vamos lá. Tem aqui do outro lado a questão do sacramento do matrimônio, né? Que eu também já fiz uma explanação, eu não vou repetir ele novamente, né? Eu creio que ficou claro, né, pessoal? A base do sacramento do matrimônio, mas você pode pesquisar depois aí Mateus 19, 3, 6, né? E digamos que também uma das bases para a proibição do divórcio, que vai estar lá do versículo de 7 a 9 do mesmo capítulo. Euclides, eu ia perguntar alguma coisa? Né? É o momento em que os fariseus perguntam a Jesus se é lícito o homem deixar a sua mulher, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada aí. E agora, a questão deixa eu ver aqui, o sacramento da confissão. Pronto, esse sacramento da confissão, ele é um dos que causam polêmica ainda dentro no meio católico. Infelizmente, no meio católico. Tem católico que ainda tem essa mentalidade, diz, olha, eu não vou me confessar com o padre que peca igual a mim, é pecador igual a mim, né? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Você pode encontrar isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 21 a 23. Você pode pesquisar isso aí. Quando Jesus, ele ressuscita, ele vai dizer, a paz esteja convosco, dizendo aos discípulos, como o Pai me enviou, também eu vos envio, dizendo isto, soprou sobre eles, e disse-lhe, recebei o Espírito Santo de Deus, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados, aqueles os quais retiverdes, lhes serão retidos. Nós temos aqui uma referência sobre a autoridade para perdoar pecados, que foi o próprio Cristo que deu a autoridade aos discípulos, mas nós vamos encontrar também a introdução do sacramento da confissão no livro de Tiago, né? No capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados, né? Por isso que o sacramento da confissão é um sacramento de cura, né? Falei agora há pouco. Confessar os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Inclusive, pessoal, esse livro de Tiago era um dos odiados de Martinho Lutero, tá? Se fosse por ele, tinha tirado mais esse livro também da Bíblia, né? Tinha sido removido também da Bíblia. Segundo ele, esse livro era palha. Era palha, né? Porque, enfim, não vou entrar nesse assunto agora, porque é bem complicado, mas ele odiava esse livro também. E aí, nós vamos para o sacramento da crisma, aquele lá que você já conhece, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, a vinda do Espírito Santo, mas nós vamos mais adiante. Sacramento da crisma, os apóstolos estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por Deus, por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinham descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Nós vamos, aliás, da crisma não, pessoal, também, mas uma certa referência sobre a imposição de mãos, né? Que nós vemos isso entre os sacerdotes, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais outro. Pronto, nós vamos ter aqui também a questão da Eucaristia, que é o sacramento por excelência, corpo e sangue de Cristo, né? Nós vamos encontrar aliás, nós temos vários elementos que nos levam a essa introdução, mas o que fica bem fácil de compreender, nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 51 ao 56, mas tem mais adiante. Mas Jesus ele está dizendo o seguinte, é aquele momento em que Jesus está pregando ali na sinagoga e aqueles
judeus estavam ali ouvindo, né, pregação. Inclusive, pessoal, eu costumo dizer que já existia protestante nesse tempo, tá? Eles estão aqui. Eles estão aqui. Olha só, Jesus fala no versículo 51, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E aí aparecem os protestantes, né? Ô, gente, isso aqui é uma brincadeira, tá? Mas vamos ver. Os judeus discutiram entre si, dizendo, como este homem pode dar a sua carne para comer, né? Quem que duvida da presença de Jesus na Eucaristia, né? Vamos lá. Nem os satanistas duvidam, né? Nem os satanistas duvidam. Eles precisam roubar a Eucaristia para fazer o ritual de missa negra de lá, de profanação do corpo de Cristo, porque eles também creem que Jesus está presente na Eucaristia, né? Porque é verdade, é verdade. E aí nós vamos ver a instituição da Eucaristia lá no capítulo 14 de Marcos, enfim, que é aquele momento da última ceia, no capítulo 14, do versículo 22 ao 25, de forma breve. Mas nós também vamos ver a confirmação na primeira carta de São Paulo, no capítulo 11, aliás, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de 23 a 26, quando ele diz assim, com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. E aí ele vai e diz aquelas palavras que o padre, ele professa, que ele diz, ele faz a oração eucarística dizendo, né, na noite que foi entregue, Jesus tomou o pão, enfim, aquela oração eucarística que vocês já conhecem. Mas o que chama a atenção, e aí eu quero pegar esse gancho que eu deixei aqui agora, que é a questão do não crer que Jesus o corpo dele na Eucaristia. Porque tanto nos 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Lucas e Marcos, vamos ver de forma explícita Jesus dizendo, isto é o meu corpo, isto é. Né? Ele fazer uma abordagem aqui um tanto quanto polêmica, ele não diz isso simboliza, ou isso parece, ou isso é igual. Ele diz isto é. Né? E é tanto que Paulo, ele vai novamente trazer essa realidade. Isto é o meu corpo que é para vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, é a concretização, podemos usar esse termo, né, sobre a presença real e viva de Jesus no sacramento da Eucaristia, né? O maior dos maiores sacramentos, o tão sublime sacramento, o tanto ergo. Então, tem essa questão que tem que ser levada em consideração, esses pontos que precisam ser levados em consideração, estudados com o olhar espiritual para o nosso entendimento. Deixa eu procurar aqui, pessoal. Pessoal, eu não consigo entrar mais a fundo por causa do tempo, né? Nós já vamos fazer quase 1 hora já de formação. Vocês podem ir anotando esses parágrafos do catecismo. Eu vou no finalzinho eu vou dizer para vocês os parágrafos que tem sobre sacramentos e vocês podem dar essa estudada em casa, tá? Estudem, viu? Estudem. E aqui agora, pessoal, eu quero trazer a questão dos sacramentais, tá? A questão dos sacramentais. Deixa eu ver aqui. Vou separar aqui, pessoal, porque fica bem interessante. Nós vamos encontrar aqui, aliás, antes de falar dos sacramentais, deixa eu trazer para vocês aqui, porque sempre que nós falamos de igreja, nós vamos sempre lembrar da tradição da igreja. E a tradição, não tem como falar de tradição se não falar de patrística, né? Os pais da igreja, dos primeiros séculos, para a gente entrar nos sacramentais. Eu deixei aqui alguns padres apostólicos que já nos primeiros séculos já abordavam a questão dos sacramentos. E aqui nós vamos ter aqui Santo Justino Mártir, né, que vai falar sobre
o batismo, né? Ele vai dizer o seguinte: recebemos este banho em nome de Deus Pai, para a remissão dos pecados e regeneração. Santo Agostinho também faz a sua exposição. Fora da igreja pode ser tudo, pode-se ter tudo, exceto a salvação. É aquele axioma, extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação, né? Pode-se ter honra, aliás, pode-se ter honra, sacramento, o evangelho, a fé, mas só dentro da igreja há salvação, né? Dando essa afirmação extra ecclesia nulla salus. Sobre a crisma, Tertuliano vai dizer ali que ele faleceu ali, mais ou menos no ano 220, mais ou menos, meados de 220, ele vai dizer o seguinte sobre a crisma: não mencionada por esse nome, mas já ligada ao dom do Espírito Santo após o batismo. Né? Aquilo que eu falei, a confirmação do batismo, que as promessas são confirmadas, que recebemos o Espírito Santo, confirmamos as nossas promessas de batismo por meio da crisma ou confirmação. Sobre a Eucaristia, nós vamos encontrar Santo Inácio de Antioquia, grande santo, sobre a Eucaristia, claramente ensinada como a presença real de Cristo desde o século I. Desde o século I. Vocês entendem a seriedade do sacramento da Eucaristia? Os primeiros cristãos já acreditavam, já defendiam essa fé, já tinham esse conceito formado, alicerçado, firme, de que a Eucaristia é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A partir do século I. Ele vai falar novamente: eles se afastam da Eucaristia porque não acreditam que é a carne de nosso Salvador. A carta de Santo Inácio de Antioquia aos Herminenses, capítulo 7, né? São Cirilo de Jerusalém, sobre a aparência do pão, te é dado o corpo de Cristo. Novamente, os primeiros séculos, a nossa igreja, a tradição, ela já deixa bem nítido isso para a gente. Sobre a penitência ou confissão, Santo Irineu, desde cedo havia a prática de confessar publicamente os pecados graves a ser reconciliados pela igreja. Santo Irineu vai dizer o seguinte: alguns confessam seus pecados e seus atos ocultos e fazem penitência pública. Né? Santo Irineu. Santo Agostinho, a confissão dos pecados deve ser feita. Nem o pecador deve se envergonhar de confessar, pois a igreja é o corpo de Cristo. Já trouxe isso, né? Já trouxe isso. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, agora não recordo o capítulo. Vai falar sobre o corpo místico de Cristo. Aliás, essa obra aqui, essa fala de Santo Irineu, ela está inserida na carta, no livro Contra as Heresias, na obra Contra as Heresias, né, de Santo Irineu. Os pecados ocultos fazem penitência pública. Unção dos enfermos, para a gente passar para os sacramentais. Orígenes, ele comenta sobre esse capítulo que eu falei, capítulo 5 de Tiago, no versículo 14. Essa prática de ungir o óleo e oração se mantém na igreja até hoje, né? Que tem aquele momento, do capítulo 5, que Santiago diz assim: se alguém entre vós está enfermo, chame os presbíteros e eles o ungirá com óleo e fará oração e ele será curado. Está lá em Tiago, capítulo 5, ali, versículo 14. Tem muitos outros aqui, mas eu não vou trazer não, pessoal, porque senão vai ficar muito extenso. Vamos passar para os sacramentais, né? São dois temas importantíssimos, nós não podemos deixar de abordar nenhum deles. Vamos lá. O que são sacramentais?
Opa, Valdeci, levantou a mão. Seu microfone está desligado, Valdeci. Pronto, boa noite a todos. Boa noite. Salles, tira uma dúvida. Hum. Na minha turma, eu sou catequista, e um dos catequizados perguntou para mim se tem semelhança em relação a receber o batismo, o Espírito Santo, e receber a Eucaristia, o corpo de Cristo. Tem a semelhança, quando você é batizado. Ele perguntou para mim, quando é batizado, recebe a mesma coisa que recebe quando comunga o corpo de Cristo? Eu falei que, eu não soube nem responder, porque eu falei que tinha uma semelhança muito grande, na verdade, porque o batismo recebe o Espírito Santo. E quando como recebe o corpo de Cristo, recebe o corpo de Cristo ali em espécie. O que você me fala aí, o que você me diz, não tira essa dúvida. Vou falar a verdade, Valdeci, até, assim, a gente fica até, realmente, é uma pergunta até que fica complicado no momento, né? Você chega assim para responder e você fica meio... Mas é o seguinte, o batismo é justamente aquilo que eu falei no início. O batismo, você está recebendo, você está sendo inserido no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Digamos que sim, há uma certa semelhança, mas não nesse contexto que foi pontuado. Se assim eu pude entender, né? Vocês me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, porque eu acho que não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas quando você recebe a Eucaristia, né? Isso, né? Se tem semelhança, né, entre a Eucaristia e o quando se batiza, né? Que recebe a primeira, o Espírito Santo, quando se batiza, recebe o primeiro sacramento, não é isso? Olha, quando nós comungamos, nós recebemos verdadeiramente o corpo de Cristo. Obviamente, no ato do seu batismo, você está sendo inserido no corpo místico de Cristo, no corpo de Cristo. Você faz parte da igreja, você torna-se membro da igreja. Obviamente, você está recebendo o sinal da fé, né? Você está recebendo o Espírito Santo. Assim, há uma certa diferença, e digamos que grande, você no batismo, você recebe o sinal da fé, você é inserido no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo. Na comunhão, você recebe o corpo de Cristo. Essa colocação é como se, eu não entendi bem, é a forma que eu estou entendendo a pergunta, é como se, você está recebendo o corpo da igreja. Não é assim, né? Existe uma certa diferença. O batismo você está sendo inserido. O batismo é para a remissão dos pecados. E, basicamente, você recebe o batismo para ser inserido no corpo místico de Cristo e ser regenerado, redimido do pecado original, ser limpo do pecado original. E quando você recebe a Eucaristia, tanto que para receber a Eucaristia, você precisa estar em estado de graça, precisa ter se confessado, precisa estar limpo para receber Jesus. Está recebendo o corpo de Cristo, não o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo. Então, pensa, né? Porque quando nós falamos em corpo místico de Cristo e corpo de Cristo na Eucaristia, no primeiro momento a gente associa e acha que é a mesma coisa, mas não é. Nós somos os membros de um corpo, que Cristo é a cabeça. E esses membros do corpo de Cristo recebem o Cristo na Eucaristia. Conseguindo compreender? Estou sim. Na verdade, o batismo é um início para você inserir na vida cristã, no caso. Né? É um início. Muito que é colocado como ele é colocado dentro do grupo dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Você está sendo preparado, inserido no corpo de Cristo para receber o corpo de Cristo. Por isso que quando a gente tem que ter um cuidado quando a gente for falar sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, sempre usar o termo corpo místico, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A Eucaristia é o corpo vivo de Cristo. Né? Tipo, é o corpo de Cristo. É receber Jesus. Entende? E eu acho que deu para entender. Eu acho que deu para entender. Vou tirar a dúvida. Eu sim. Tá, obrigado. Valeu. Nada. Então, vamos lá. Então, acho que me perdi aqui. Vamos lá.
a questão dos sacramentais. Qual a diferença dos sacramentais para os sacramentos? Os sacramentos, eles nos dão, podemos dizer, né? Eles nos dão a graça de alcançarmos aquela intimidade, aquela vivência, aquele serviço, enfim. Os sacramentais, dependendo da predisposição de quem os usa, e aqui eu estou falando dos leigos, tá? Vai dizer o seguinte: os sacramentais, eles nos preparam para receber os frutos dos sacramentos. Como assim? Vamos lá. Os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja com o objetivo de preparar as pessoas para receberem frutos dos sacramentos e santificarem as diversas circunstâncias da vida. Eles são diferentes dos sacramentos, pois não conferem graça por si mesmo, né? O sacramento nos confere graça, como, por exemplo, a graça de sermos perdoados no sacramento da confissão, a graça de sermos regenerados, inseridos no corpo místico de Cristo pelo batismo, e, né? Enfim. Mas predispõem a recebê-la e trazem graças conforme a disposição de quem os usa, foi o que eu falei. E aí, os tipos de sacramentais principais por categorias. Eu deixei separado aqui, tentei simplificar aqui para ficar mais fácil, citar até alguns sacramentais conhecidos e até alguns que não são conhecidos como sacramentais por grande parte dos leigos, tá? E fala assim, a igreja ela não apresenta uma lista fechada de sacramentais, geralmente tem os grupos, né? E diz assim, sacramentais de bênção são os mais comuns e podem ser. E aí, não sei se alguém... Acho que alguém daqui eu não quero, eu não estou colocando os padres, os seminaristas e os diáconos no meio. Provavelmente eles sabem disso. Com certeza sabem, bem mais do que eu. Diz assim, que podem ser bênçãos de pessoas, bênção dos pais aos filhos, bênção do sacerdote. Aquela bênção, né? Por isso que se fala que a bênção do pai e da mãe é importante, né? Que eles são sacramentais também. Benção pai, benção mãe, Deus te abençoe. Aquela bênção existe, é um sacramental, né? Por isso que é importante sempre pedir a bênção ao seu pai e sua mãe. E a bênção do sacerdote, né? A bênção, sempre que você encontrar um padre, sua bênção, padre, ele lhe abençoa, também é um sacramental, né? Faz parte de um dos grupos de sacramentais. E de objetos, bênçãos de terços, medalhas, carros e casas, né? Também, às vezes você tem sei lá, vou chamar o padre para abençoar a minha casa nova, ele vai, faz todo aquele processo de estar dando a bênção. É um sacramental também para a sua casa, né? Por exemplo, também a bênção das medalhas, enfim, terços, de lugares também, como igrejas, cemitérios. E aí nós vamos para bênçãos de consagrações e dedicatórias, que são os atos solenes e definitivos. Preste atenção, são sacramentais também. Consagração de pessoas, e aí entra a vida religiosa e as virgens que são consagradas também, né? Também são sacramentais. Consagração de objetos. Recentemente, aliás, não tão recentemente, mas há algum tempo, o padre Renato ele deu a bênção dos objetos litúrgicos da Santa Missa, né? Dali da oração eucarística, aqueles objetos litúrgicos que ficam em cima da mesa do altar, que também são sacramentais, tá? Porque receberam a bênção, por exemplo, cálices, né? O cálice ele é um sacramental também. Dedicatória de igreja, tornando o espaço exclusivo para o culto divino, né? Tem também essas dedicatórias que também são sacramentais. Outro grupo, que é o grupo dos exorcismos, né? Que as pessoas também, muitas das pessoas não conhecem, que é os rituais em que a igreja invoca o poder de Cristo para expulsar demônios ou livrar pessoas, lugares de influências malignas. Também são sacramentais. Inclui o exorcismo maior, realizado por um sacerdote autorizado pelo seu bispo, né? Eu não vou entrar nessa parte aqui, porque é um pouco complexa, mas
o sacerdote, para ser exorcista, ele precisa ser autorizado pelo seu bispo, enfim. E os exorcismos menores, como o do rito do batismo. Pronto, isso aqui é uma curiosidade que eu até esqueci de mencionar. O batismo também, ele é também um sacramental. Deixa eu ver. Isso, vou chegar lá, Silvânia. É isso aí. Como também um exorcismo, né? Que é considerado como exorcismo menores, né? Exorcismo menor. Exemplos populares de sacramentais. Pronto. E aí entra os conhecidos, que são sacramentais, que nós usamos no dia a dia. E que algumas pessoas usam e às vezes nem sabem que são sacramentais. Por exemplo, sinal da cruz também é um sacramental. Água benta. Aí eu acredito que todos sabem que a água benta é um sacramental, né? Medalhas benta, como por exemplo a de São Bento, né, que é usada nos exorcismos, são usadas nos exorcismos, são também sacramentais. Terços ou rosários também são sacramentais. Escapulário. Ramos bentos, por exemplo. Você lembra que no domingo de Ramos, antes de iniciar, né, todo aquele rito, nós temos a bênção dos ramos. Aliás, dentro da celebração, nós temos a bênção dos ramos. Pronto. Naquele momento, aqueles ramos que eram apenas galhos passam a ser sacramentais. Também são sacramentais. Por isso que, ao final da missa, o padre pede que você guarde, coloque na sua porta, coloque em algum lugar, porque eles foram abençoados também por outro sacramental, que é a água benta, e deixaram de ser apenas galhos e tornaram-se sacramentais, tá? As cinzas da quarta-feira de cinza, que também são sacramentais, porque também foram abençoadas com água benta e que também são sacramentais. E por isso que é importante, não só, tá? Não só, mas vou trazer essa realidade. É importante participarmos da quarta-feira de cinzas, né? E tem todo um contexto bíblico, teológico, sim, por que não dizer teológico, sobre as cinzas da quarta-feira de cinzas. E também velas bentas, que também são sacramentais. As velas bentas também são sacramentais. Por isso, gente, que em alguns relatos de exorcismos, até porque as pessoas acham que exorcismo é só quando a pessoa está endemoniada e vai lá e... Enfim, é um contexto complexo também, mas a vela benta também é como que uma pedra no sapato do demônio, de Satanás. Por quê? A vela também é um sacramental. E ela também serve para nós como um sacramental para a nossa fé, tá? E aí, nós podemos pegar a base para os sacramentais do catecismo na Igreja Católica. Você está com o seu catecismo aí. Abra aí, por favor, no parágrafo 1667. 1667. Deixa eu procurar aqui. Nós vamos encontrar aqui, capítulo 4, outras celebrações litúrgicas, artigo 1, os sacramentais. Vão grifando aí, pessoal, vão anotando depois para vocês pegarem e vocês lerem. A Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais, que são sinais sagrados, pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos principalmente espirituais, obtidos pela oração da Igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificadas as diversas circunstâncias da vida. Ou seja, os sacramentais que nós usamos é como se fosse um exemplo, uma espécie de declaração de que nós temos a predisposição, estamos preparados para receber as graças
dos sacramentos. Nós cremos. Por que cremos? Porque a igreja instituiu os sacramentais, a igreja abençoou os sacramentais, que fazem parte da nossa vida de oração também, por que não? E nos dão a predisposição para receber as graças através dos sacramentos, né? Os traços característicos dos sacramentais, parágrafo 1668. São instituídos pela Igreja em vista da santificação de certos ministérios seus, de certos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como do uso de coisas úteis aos homens, ao homem. Segundo as decisões pastorais dos bispos, podem também responder às necessidades, à cultura e à história própria do povo cristão de uma região ou época. Compreendem sempre uma oração acompanhada de determinado sinal, como a imposição da mão, o sinal da cruz, a aspersão com água benta, que lembra batismo. E aí, no parágrafo seguinte, eles derivam do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos, quanto mais uma bênção se referir à vida eclesial e sacramental, tanto mais sua presidência será reservada ao ministério ordenado, e aí bispos e presbíteros, padres ou diáconos. No parágrafo 1670, os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo. Precisa focar nisso, preste atenção. A maneira dos sacramentos, mas pela oração da igreja, preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Para os fiéis bem dispostos, quase todo o acontecimento da vida é santificado pela graça divina, que flui no mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual todos os sacramentos e sacramentais aderirem sua eficácia. Quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Pessoal, vocês podem anotar aí, eu não vou entrar muito, adiantar mais essa questão por causa do horário, mas você pode anotar aí, do parágrafo 1667 ao 1679, vai tratar os sacramentais, vai trazer a realidade dos sacramentais. Você anote aí, para que depois você dê uma estudada sobre os sacramentais. Parágrafo 1667 a o 1679, tá? Anotem aí, para depois vocês pegarem e lerem, entenderem. Sim, existe outros objetos com valores sacramentais, né? Também que eu não falei. Deixei até aqui no cantinho o sal exorcizado, tá? O sal exorcizado. Eu ainda não vi por aqui. Eu particularmente, eu não vi. Eu vi em uma paróquia que eu participava lá em João Pessoa que tinha essa questão do sal exorcizado, né? Foi distribuído para os fiéis o sal exorcizado também, como um sacramental, né? Também são ações com valores sacramentais, o jejum, a procissão, a peregrinação, ou seja, tudo na igreja tem valor espiritual, né? Aqui são ações com valor sacramental, né? Por isso que o jejum, as procissões... Veja, uma realidade que é complicada, às vezes as pessoas, não vou para procissão não, eu vou esperar, às vezes até pode, né? Quem é doente, a gente até entende. Mas às vezes até pode ir para a procissão, vou não. Talvez por uma falta de compreensão sobre o sacramental da procissão, da peregrinação, aliás, da ação sacramental, com valor sacramental, ou realidades, né? Cada um com a sua realidade. E aí, nós temos, de forma resumida, vou recapitular aqui,
categorias de ações com valores sacramentais. Bênçãos de pessoas, objetos, casas, alimentos e animais, consagrações virgens, altares, igrejas, famílias, países, exorcismos, maiores, libertação, menores, ritmo do batismo, e objetos bentos, água, sal, óleo, cinza, ramos, escapulares e medalhas. Gestos e práticas, sinal da cruz, né? Procissões, jejum e oração. Não tem nada solto na Igreja Católica. Não tem nada solto na Igreja Católica. Tudo tem valor espiritual e sacramental, tá? Sim, antes que eu esqueça, anotem aí para vocês, no catecismo, depois vocês derem uma estudada sobre os sacramentos. Eu fiquei do finalzinho de dar para vocês, e antes que eu esqueça. A partir do parágrafo 1210 ao parágrafo 1666. 1210 ao 1666. Vai tratar sobre os 7 sacramentos no Catecismo da Igreja Católica, tá? Pessoal, vocês entenderam? Eu compliquei mais a situação para vocês entenderem. Eu tentei, gente, de forma mais simples possível, para que vocês pudessem entender. Vocês entenderam mesmo? Abram as câmeras aí para eu ver se vocês entenderam mesmo, por favor. Entenderam? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Perguntar aqui o nosso amigo Vamberto. Fala, pode falar. Salles, falando sobre sacramentais, né? Eu faço parte do grupo de oração da São Camilo de Leles, e o grupo de oração tem vários ministérios, né? E eu também faço parte, dentro desse grupo de oração, do Ministério de Intercessão. Então, a gente trabalha com o óleo ungido, né? A água benta, o sal grosso exorcizado, né? Que fazem parte desse última parte que você falou aí, dentro dos sacramentais. Então já não é estranho para mim o que você está falando aí, né? A gente já tem uma ciência sobre. Não? Muito bem. Eu vi aqui que a Elisângela pediu que eu falasse mais um pouco sobre a confissão. Mas, assim, qual seria a tua dúvida, assim, mais clara? Porque, assim, acerca da confissão, existem vários graus de dúvida, e, às vezes, pode ser que tenha alguma que eu não consiga te responder nesse momento, né? Mas nós temos aqui os padres, nós temos diáconos, nós temos aqui seminarista. Ray Anderson, meu irmão, você quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Dá para ouvir? Boa noite a todos. Foi uma explanação muito, muito bem feita. Meus parabéns. Eu só acrescentaria dizendo que o seguinte: os sacramentos são caminhos para a salvação, né? Vamos dizer que dentro da nossa caminhada de vida cristã, os sacramentos eles são degraus que nós vamos subindo e recebendo a partir do momento que nós vamos entendendo ou tendo a nossa consciência cristã, né? Então, os sacramentos eles servem para isso. Por isso que nos acompanham, ou pelo menos deveria acompanhar, desde o nascimento até a hora da enfermidade, né? Com a unção dos enfermos ali na hora da morte, né? Ou de um grande perigo, né? Mas estão sempre conosco. Os sacramentais são justamente sinais, se bem que o próprio sacramento é sinal também, né? Mas vamos dizer que são sinais dos sinais, né? Eles representam e estão conosco em todo instante, em todo momento, como grandes lembretes, quase como aqueles post-its que a gente coloca com avisos, para onde a gente passa, para não esquecer das coisas, pronto.
Os sacramentais são esses grandes lembretes da nossa vida, que estão em todos os lugares à nossa disposição, né? Por isso que a igreja é tão cheia de sacramentais, para que estejam guiando a nossa vida, guiando em todos os aspectos da nossa vida, em todos os lugares, onde quer que estejamos, e que estejam conosco para nos lembrar da nossa fé, né? Eu acho que, se for acrescentar, é basicamente só esse grande lembrete, tá certo? Muito bem. Muito obrigado, meu irmão, pela contribuição. É isso, gente. São setas, né? São sinais dos sinais, nos indicam a direção. Deixa eu ver aqui, temos aqui duas perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Jane perguntou se quem pode abençoar os objetos sacramentais são os padres. Olha, nem sempre. Depende. Os diáconos também podem. Dependendo da realidade, por exemplo, nós usamos uma cruz no pescoço, né? Um cordão, por exemplo. Dependendo da circunstância, ele pode ser sacramental já. Por quê? Por exemplo, um exemplo bem simples. No exorcismo, por exemplo, já fui logo para esse. No exorcismo, por exemplo, o demônio, o espírito mau, ele vai correr da cruz. Você está com um sacramental no pescoço, ele vai correr da cruz. A medalha de São Bento, por exemplo, claro que tem mais valor, tem menos valor. Não, mas a medalha de São Bento em si, ela já é um sacramental. Também, Satanás também tem ódio, né, da medalha de São Bento. Mas como, por exemplo, tem aqui água benta, por exemplo, e incenso, um leigo, ele não pode abençoar. E aqui fica, por exemplo, eu já sabia que alguém ia perguntar isso aqui, eu já deixei aqui separado. Quem poderia abençoar sacramentais? No caso, no primeiro ponto, nós temos os bispos e padres, né, são os presbíteros, e que tem a missão da própria igreja de abençoar, aliás, de abençoar em nome da própria igreja. E os leigos, eles podem fazer bênçãos simples, especialmente pais abençoando os filhos, chefe de família e sinal da cruz. Foi aquilo que eu falei. Os demais sacramentais, nós temos vários, né? Nós temos vários que se enquadram em grupos específicos, como eu disse, água benta, sal exorcizado, incenso, vela, essas coisas, precisa partir do sacerdote, do padre. E também do diácono, né? O diácono, ele também detém o sacramento da ordem, mas no primeiro grau. A outra pergunta aqui Elisângela perguntou quantas vezes as pessoas podem se confessar por ano. Olha, eu costumo dizer o seguinte: se você sentir que precisa se confessar, não tem uma quantidade. Você tem que se confessar tantas vezes por ano. Claro que desde que essa busca pela confissão ela não seja reflexo de algo chamado de escrúpulo, porque aí passa-se a ser um certo equívoco, um certo erro. Por exemplo, alguns historiadores dizem, né? Algumas linhas teológicas dizem, por exemplo, que Martinho Lutero ele se confessava 6 horas por dia. Ele saía do confessionário, quando ele ia lá fora, ele já voltava para se confessar de novo, porque ele achava, não, eu pequei. E não é bem por aí, né? Mas, assim, a igreja, nos mandamentos da igreja, vai falar para a gente se confessar ao menos uma vez por ano, ao menos uma vez por ano. Por que a igreja fala isso? Então quer dizer que eu vou me confessar somente uma vez por ano que a igreja fala isso? Não. Se você quer levar uma vida sacramental, uma vida de oração, uma vida próxima do Senhor, você precisa ter na sua mente de que você precisa estar em estado de graça.
e o estado de graça se vem, obviamente, né, de forma bem mais conhecida através da confissão. Então, se você pudesse confessar uma vez por mês, melhor. Mais alguma pergunta, pessoal? Roberto levantou a mão novamente ou porque esqueceu levantada? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Deixa eu ver aqui, pessoal. Então, nós vamos nos encaminhar aqui para os momentos finais. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui o Padre Marinaldo. Tá por aí? Ou sim, ou sim. Sua bênção, Padre. O senhor poderia nos dar a bênção aqui no finalzinho? Olá, boa noite a todos os que estão acompanhando nessa nossa formação. E aí ficaria muito mais como sugestão. Eu sei que a maioria parece me estar acompanhando pelo celular. Eu agora estou no celular porque o computador eu estou usando justamente para gravar essa escola, esse nosso momento. Então, não sei se haveria a possibilidade de, mesmo com celulares, se fazer alguma, tipo, apresentação ou exposição para ficar mais, talvez, dinâmico ou facilitar mais a questão de compreensão, de entendimento das pessoas, porque aí ficaria também a aprendizagem de modo visual e não apenas também auditivo, né? Falando assim somente, né? Além de ficar talvez até para aquele que expõe também ficar mais fácil também. E aí já se segue uma linha de apresentação também que previamente já determinado quem assim for apresentar. Parabenizar pela exposição e ficaria essa sugestão de se fazer algum ou PowerPoint ou alguma apresentação de modo que facilitasse e fluísse a questão da apresentação do tema que está sendo exposto. E aí também até para o pessoal ter essa forma também de busca de concentração, então, etc. A gente sabe que às vezes está se fazendo assim, está se fazendo uma coisa, está se fazendo outra, e às vezes assim, de uma forma PowerPoint, você coloca também as informações que têm que ser passadas de forma resumidas e com referências também às citações que você disse, né? Às vezes nem sempre todo mundo está com o catecismo ali de lado, e aí essa consulta, às vezes até não é possível naquele momento. Se tem algo colocado numa tela, facilitaria. Vamos então, assim, suplicarmos a intercessão de Nossa Mãe, Nossa Senhora, rezando Ave Maria, para em seguida invocarmos de Deus a bênção para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só um Senhor, minuto, conosco, ele está no meio de nós. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Boa noite. boa noite, só um minutinho. Agradecer a presença de todos vocês, né? Padre Marinaldo, o seminarista e os demais padres, e a Salles que esteve aqui, né? Passando essa belíssima formação a respeito dos sacramentos e sacramentais, e deixar aqui o próximo convite, deixar o convite para a próxima formação, que será dia 5, numa terça-feira, em agosto.
tá certo? Então, essas minhas últimas palavras. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima formação. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Boa noite. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Tchauzinho. Tchau.